oportunidade extraordinária de conversar com a professora doutora Leonice Domingos dos Santos Sintra Lima, que é doutora em Serviço Social, professora de Políticas Públicas do curso de mestrado, professora de Análise Social e Relações Étnico-Raciais. É uma grande oportunidade para a gente dar um avanço nesses debates que a gente vem falando sobre a participação da mulher na vida pública. Leonice, muito prazer em tê-la aqui, vai ser uma grande oportunidade para a gente aprender também a sua forma de pensar sobre uma questão que nós aqui de Dracena, nesse preâmbulo dessa conversa que nós já tivemos, a gente não sente muito, porque nós estamos falando sobre questões raciais, onde você é especialista. Também. E a gente não sente isso. Eu, particularmente, não sinto e nunca senti, porque a gente, quando era criança, jogava bola na rua com moleques japonês, italiano, português, negro, e nunca ninguém questionou nada. Sim. Aliás, se tinha alguém que falava alguma coisa, era do português, que era eu, né? O português é burro, aquele negócio todo. Mas isso é coisa de infância que a gente tem que relevar. É um prazer, mais uma vez, tê-la aqui, e a gente vai poder discutir sobre a participação da mulher na vida pública. Sim. Gostaria que você falasse um pouquinho do seu conhecimento aí, dessas questões que você trata nas escolas. Tá bem, para começar eu quero agradecer a oportunidade, né? Eu sou professora, sou assistente social de formação, vim para Dracena há 5 anos, não sou dracenense. E já bebeu água daqui? Já bebi água daqui, já bebi água. Aliás, eu tinha vindo aqui há 10 anos fazer a avaliação de um curso e achei a cidade encantadora e mal sabia eu que voltaria para Dracena, para viver em Dracena. Bom, cá estou e como cidadã eu me coloco como uma pessoa que participa politicamente do lugar onde vive, né? Eu acho que nesse contexto eu sou uma mulher que milito nessa área, né? Eu trabalho participação política e não só da mulher, mas eu acho que participar politicamente do lugar onde você vive é uma obrigação, é um direito e um dever de cidadania, né? Nós vivemos socialmente, nós somos seres sociais, nós influenciamos na vida, na cidade que nós vivemos, nós precisamos acompanhar a vida política da nossa cidade, crescimento, desenvolvimento, para onde é que nossa cidade vai, por que é que ela vai, e interferir nesse processo eu acho que é fundamental. Então, nesse contexto, e pensando a mulher em Dracena, a gente estava conversando um pouquinho antes dessa conversa oficial e pública, né? Eu vejo Dracena como uma cidade bastante interessante, né? Nós temos representantes de mulheres na Câmara Municipal. Nós temos recém-constituído um Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que está em fase de estruturação, o que é um grande avanço. Nós temos um coletivo feminista, nós temos grandes mulheres trabalhando nessa cidade, né? Cada dia, cada lugar que eu vou, eu encontro mulheres inteligentíssimas, fazendo uma participação que é política, apesar de não ser política partidária, mas que é política, porque ela interfere no lugar onde trabalha, né? Professoras, advogadas, médicas. Então, Dracena tem um perfil bastante especial nesse contexto, né? Talvez o que eu espero, né, de um futuro bastante próximo e curto é que essas mulheres todas se organizem de uma forma mais consistente, para que a participação da mulher aqui em Dracena ela seja de fato vista, né? Porque nós temos mulheres trabalhando de forma incansável em vários espaços institucionais dessa cidade, porém com pouca visibilidade por estarem divididas ou distantes, ou o próprio cotidiano não permite que a gente tenha essa organização. Então, um dos meus sonhos em relação às mulheres na sociedade é isso, é que elas avancem para uma organização, uma maior organização política. Nós estamos conversando sobre a participação da mulher, evidentemente que é o foco do assunto aqui, mas nós também falamos de questões raciais. Isso, né? A gente sabe estatisticamente que Dracena tem 51% de mulheres.
Mas vamos sabendo, eu pelo menos nunca tive a curiosidade de perguntar, quanto que nós temos de negros. Sim, se a gente... Você tem alguma ideia, não? Não, na cidade de Dracena especificamente não. O que a gente tem são os dados estatísticos, né? Pensando no Brasil como um todo, hoje a população negra no Brasil, ela representa o maior percentual da população. E se a gente for pensar em alguns segmentos, por exemplo, a população negra a população que mais acessa o Sistema Único de Saúde, o SUS, é a população majoritariamente negra, né? E aí o próprio processo histórico, o próprio processo de formação da sociedade brasileira justifica esse lugar do negro, né? Esse lugar do negro de precisar das políticas públicas, esse lugar do negro de depender socialmente do apoio e dos direitos que são devidos a todo cidadão para ter uma vida digna. Dever do Estado, vamos dizer assim, Isso, responsabilidade do Estado, né? Esse dever do Estado, que está lá na nossa Constituição, de dar vida digna, de oferecer possibilidade de vida digna à população que vive no país, né? Então, se a população negra está em um lugar social e econômico desigual ou inferior por conta de um processo histórico que aí, em uma conversa tão breve, não daria para a gente explorar devidamente, mas falando de uma forma bem rápida e superficial, né? Isso é resultado de um processo histórico, colonizador, opressor, que levou o negro para uma condição inferior socialmente e economicamente, né? E hoje nós temos muitos avanços, nós temos políticas públicas específicas para atendimento da população negra, mas ainda assim nós estamos engatinhando no processo de igualdade social. Então, nesse contexto, quando a gente fala da questão étnico-racial, a gente está falando de desigualdade social. Quando a gente fala de desigualdade social, a gente fala de política pública, né? Porque quanto mais desigual for uma sociedade, mais o Estado precisa criar alternativas e estratégias para dar à sua população condição de vida digna. E isso se faz através de políticas públicas. Então, mas se a representação é pequena, como é que pode avançar mais rapidamente esse processo todo, tanto da participação da mulher como a participação do negro na sociedade? Como é que avança, né? Eu penso assim, que qualquer participação popular, ela precisa ser estimulada, e ela também é um processo de aprendizagem. Nós precisamos aprender e redescobrir que nós somos seres políticos e que nós temos direito de interferir na sociedade, na cidade que nós vivemos, né? Ao longo do nosso processo de formação histórica no Brasil, nós aprendemos que o voto é como se fosse uma procuração em branco. Eu voto em alguém, ele me representa e eu nunca mais procuro saber o que é que foi feito com aquela procuração. Eu cobro meu vereador, né, Milton? Você sabe disso que eu cobro. Eu votei no Milton Polon, eu cobro. Eu cobro e falo. Não, e a gente fala precisa... Votei em você, por favor. E a gente não é a precisa, resposta. né? Então, eu acho que o eleitor tem que ser isso. Então, todos nós precisamos fazer isso, né? Como é que a gente pode participar? A gente precisa brigar? Não, a gente não precisa brigar. A gente precisa reconhecer que nós temos direitos e que o Estado tem obrigações, mas nós também temos obrigações. As nossas obrigações, a gente quase todas responde a elas compulsoriamente. Mas né? por que a mulher não participa da política, por exemplo? Por que a mulher não participa da vida política, né? A cota é benéfica ou não serve para nada? Não, a cota, ela existe para que, na verdade, se a gente for pensar do ponto de vista do momento da realidade contemporânea, ela existe de direito, mas não existe de fato. Ela está lá, ela existe. Mas o que é que precisa fazer para que a gente tenha o percentual de mulher na representação política? Nós precisamos que as mulheres compreendam que elas podem fazer política, porque porque a cota ela é como se fosse uma forma de abrir o espaço, entendeu? Então ela abre o espaço. Nós temos um espaço legítimo definido pelas cotas, né, de participação. Por que a mulher não busca esses lugares? Porque historicamente o lugar da mulher
Foi dentro de casa. As mulheres avançam para o espaço público há muito pouco tempo, é muito recente. Mas quando avança, põe o pé firme também. É esse movimento que nós fazemos, nós precisamos fazer. Né? Então, o que eu sempre penso a respeito da participação política das mulheres? Né? A gente aprende assim, que política não se discute, que política não se conversa, que política é sinônimo de corrupção, política é sinônimo de falta de ética. Não é nada disso. Política não é isso. Política é uma forma de organização da vida em sociedade para que a vida seja harmônica, digna e igualitária. Mas tem gente que fala que a política é corrupta porque o povo também é corrupto. A política não é corrupta e o povo não é. Quem é que faz? Quem é o povo? Somos todos nós. Somos todos nós. Todo mundo quer levar vantagem. Por que Aí será? quando chega na política também quer levar vantagem? Por que será que todo mundo quer levar vantagem? Sim. Por que nós perdemos o senso de coletividade e viramos seres tão individualistas, tão individualizados, que nós só pensamos em nós mesmos? E aí, de novo, a gente volta para a resposta, para dar elementos para a sua pergunta, né? Por que a mulher não se coloca nos espaços políticos? Porque nós aprendemos que a gente tem que se preocupar com aquilo que é nosso. Você acha que a mulher tem medo do nome dela ficar sujo? A população, de alguma forma, confundir alguma coisa que existe na política com a idoneidade moral dela, qualquer reputação dela, alguma coisa? Olha, eu penso que isso é uma resposta tão pessoal, porque eu não acho que a gente seja mais do que uma pessoa. Nós somos uma pessoa. A mesma conduta, a mesma conduta ética que eu tenho na minha vida familiar, na minha vida profissional, eu tenho no espaço público. Aquilo que eu acredito em qualquer lugar. Eu não vivo papéis. E aí o que eu penso é que quando pessoas pensam dessa forma, são pessoas que pensam que agora você é o político. Não, você é quem você é. E quando as pessoas, a falta de conhecimento do que é política, é a falta de politização e de consciência política da população é que afasta as pessoas do espaço político legítimo de gestão. Então as pessoas, se você conversa com uma pessoa, fala, eu nunca vou me candidatar a nada, porque eu não quero me misturar. Ora, o que é não se misturar? Nós estamos falando de vida pública, de vida coletiva, de um espaço que é meu. A gente precisa pensar coletivamente, a gente precisa pensar nas políticas todas coletivamente. Quando a gente fala de política de emprego, eu estou empregada, mas a política de emprego afeta, eu não sou sozinha, eu tenho filhos, primos, parentes, amigos, sobrinhos, irmãos. Quando a gente fala de política de educação, eu tenho 3 filhos que já são formados e autônomos. Eu não vou mais me preocupar com a educação do meu país, me preocupo, porque eu me preocupo com o futuro do país. Vou ter neto, né? Tenho amigos que têm filhos, entendeu? Quando se discute a política de saúde do país, não me interessa, porque eu tenho condições de pagar um convênio médico, eu não uso saúde pública. Mas eu não uso saúde pública? Será que não uso saúde pública? Mas a saúde pública não é só o núcleo hospitalar, o centro de saúde, é saúde pública, a educação, a saúde preventiva. Saúde pública Nós estamos enfrentando um caso de dengue agora, que é saneamento básico, entendeu? Então, tudo que envolve a vida social me envolve como pessoa, como cidadã, como ser individual e como ser coletivo. Então, perder o senso de coletividade, do meu ponto de vista, foi uma das piores coisas, é uma das piores coisas que aconteceu à humanidade nos tempos modernos, né? Eu vejo como se fosse parte de uma estrutura, de um pacto, de um sistema político e econômico, para que as pessoas fiquem mesmo distantes dos espaços públicos, que as pessoas não queiram participar, não queiram se interessar, não vivam publicamente o seu papel de cidadão. Nós estávamos conversando agora há pouco, você disse que Dracena não é uma cidade machista, que dá oportunidade para as mulheres se fazerem representar na Câmara, mas eu não me lembro de nunca ter uma candidata a prefeita aqui em Dracena. Eita, mas nós tivemos aqui em Paudalho uma prefeita,
e uma prefeita em Guataporanga. São 2 municípios muito pequenos que tiveram mulher, mais de uma vez na prefeitura da cidade deles. Então vamos devagar. Primeiro, eu não disse que Dracena não é machista, eu disse que Dracena é uma cidade conservadora. Eu disse que Dracena é uma cidade conservadora e, apesar de ter um perfil conservador, ainda assim, muitas mulheres já ocuparam espaço no legislativo. E no executivo também. Como secretária de Educação, secretária de Saúde. Não no cargo de gestor, mas como fazendo parte da estrutura. Né? Quando você diz por que nenhuma mulher participou do pleito político para prefeito na cidade de Dracena, não sei responder. Talvez fosse a questão da mulher imaginar que ela viesse a ser convidada, porque na política o espaço ele é disputado. Eventualmente, aqui em Dracena, por exemplo, por homens. Mas a mulher também podia disputar, mas não disputa. Talvez com receio de confrontar. É uma boa pergunta para se fazer para as mulheres dracenenses, né? Talvez que nós estamos quando eu criar digo, esse né? clima. Quando eu digo, né, da cidade, né? Eu entender e enxergar um perfil conservador no município, né? No perfil conservador, o lugar da mulher não é um lugar público, né? Então, quando eu falo de perfil conservador, eu estou falando inclusive disso, né? A mulher, via de regra, né, não ocupa espaços de destaque, né? Eu fiz minha pesquisa do mestrado foi com mulheres, todas elas com curso superior, e que eram reconhecidas profissionalmente, reconhecidas pelo seu espaço profissional, pela sua competência profissional, e ainda assim algumas se colocavam no lugar, numa escala de organização familiar, em segundo lugar, deixando ao homem o lugar de chefe da casa, para que ele não se sentisse inferiorizado. A pesquisa não foi feita em Dracena, a pesquisa foi feita no ano de 2000, em um outro município, eu nem vivi em Dracena, mas isso mostra o perfil da mulher contemporânea ainda, apesar dos avanços. Então, nós avançamos muito, mas nós temos muito que avançar. Essa globalização, com os meios de comunicação, WhatsApp, internet, esse negócio, mostrou muito bem que a Inglaterra, por exemplo, tem uma rainha há mais de 70 anos. É isso. A rainha Elizabeth, né? Angela Merkel, na Alemanha, quanto tempo? E outros países nórdicos também que têm lá suas rainhas com grande influência política, que fizeram com que os países tivessem uma certa paz política, tivessem uma tranquilidade para se desenvolver, né? Aqui no Brasil, talvez por isso nós nunca tivemos nada. A última mulher de peso na política brasileira foi a princesa Isabel. Ou teve outra? Nós tivemos recentemente uma presidenta. É verdade. Né? Mas a gente, a gente não pode cometer. A gente não pode ser. Que eu achava que o Brasil nunca tivesse tido uma a gente não pode ser simplista. Mas foi uma imposição do ex-presidente Lula. A gente não pode ser simplista e comparar o Brasil com os países europeus, com a Inglaterra, por exemplo. Vamos pensar em quantos anos existe a sociedade brasileira, em quantos anos existe, né? São seculares, são histórias seculares. E todos os processos sociais, eles são seculares. A gente não muda uma sociedade num passe de mágica, a gente muda em séculos, né? É preciso que a gente vivencie, é um processo, né? Um processo de crescimento, de amadurecimento. Você acha que a participação da mulher mais na educação, ela frequentando as escolas, frequentando as universidades, isso acelera o processo de equilíbrio da sociedade até na representação política? Sim, é claro, lógico, o conhecimento é fundamental, né? A tomada de consciência, ela faz parte do processo de conhecimento, né? Quando você pega um quadro de vereadores, por exemplo, você olha lá, não tem vereador
top de linha, vamos dizer assim, só tem universitário, concurso universitário. Tem muito vereador lá que mal tem o curso primário, entendeu? E, na verdade, muitos deles não representam a média da população. Para alguns, mas para outros, eles representam exatamente a média da população. E a média da população feminina, como é que fica? Bom, eu ainda entro no campo de representação do legislativo. Eu acho uma coisa bastante delicada falar, até porque eu não conheço o currículo de nenhum deles, né? Eu sou uma cidadã que frequenta a Câmara, eu já fui em várias sessões, eu fui participar da discussão da dotação orçamentária do município. Quando eu estava no curso de serviço social, eu levava os alunos para participar, porque eu acho que isso é fundamental, conhecer o seu município, participar ativamente da vida política e da construção desse município. Mas falar especificamente do currículo dos vereadores, eu não me sinto nem confortável, porque não os conheço. É claro, é óbvio que os vereadores só lá estão porque representam um segmento da população, né? São votados. Exatamente. E ser votado é o passe para ocupar um lugar no legislativo e no executivo, na democracia da forma que nós vivemos. Então, o que precisa para que esse voto seja de fato um voto pensado, refletido, discutido e que a ação desse vereador que me representa seja efetiva, eficaz e eficiente, é que eu, votante, acompanhe aquele a quem eu escolhi como meu representador, né? Ele fala por mim, ele sou eu na Câmara. O deputado deve expressar o meu pensamento no executivo, no legislativo. O prefeito que eu escolhi me representa, deve expressar o meu pensamento. Foi para isso que eu fiz a escolha. E quando ele não faz, e quando assim ele não faz, ele descumpre aquilo, o acordo tácito que se estabeleceu, eu tenho a minha forma, é a cobrança política, né? E a população, ela tem como participar politicamente. Ela pode participar da vida política através de associações, de coletivos, frequentando as reuniões da Câmara, sabendo do que está acontecendo no município, sabendo. Mas hoje participa muito através do WhatsApp. É uma participação equivocada. Pois então. Até há pouco tempo atrás não participava de nada. Pois então. Bom, já é um avanço, sim, porque pelo menos hoje você sabe tudo, pelo menos você tem a possibilidade de se aproximar de várias discussões que há alguns anos a gente não tinha, né? Então, isso é um avanço, a gente não pode negar esse avanço, mesmo que em alguns momentos as notícias veiculadas sejam notícias falsas e mentirosas, né? A gente tem aí o fake news, né? O surgimento de uma nova categoria, né, de jornal, que é o fake, né, que são notícias mentirosas, mas que muita gente acredita. Mas isso que eu estava conversando com você a respeito da guerra do Brasil e Paraguai, também tem o fake news através da redação de vários livros comprometidos com algumas ideologias. Então, mas aí, veja, aí a gente não pode chamar de fake news, né? Porque aí se são livros, se foram livros, frutos de estudo, fruto de pesquisa, resultado, é só diferença de olhar. Aí não é fake. Aí nós estamos falando de um cimento ideológico. Aí é diferente. O fake news é aquilo que eu invento, que não tem nenhum fundamento, nem científico nem teórico, que eu crio e digo que é verdade. Eu crio uma mentira, acredito nela e divulgo como se fosse verdade. Agora, as teorias, as diferentes teorias ou formas de analisar a sociedade, a realidade, fundamentadas em teorias sociológicas ou filosóficas, aí a gente está falando de fundamentação ideológica ou filosófica, teórico-filosófica, e não em fake news. A gente está entrando num campo muito interessante, mas muito interessante. A gente tem um limite de horário aqui, sim, a gente esgotou o limite de horário. Eu tenho certeza. Mas a gente quer voltar a tocar nesse assunto e em outros assuntos. Nós tivemos a oportunidade de conversar com a Leonice Domingos dos Santos Sintra Lima,
professora universitária, doutora em serviço social, professora de políticas públicas no curso de mestrado, professora de análise social e relações étnico-raciais. Vai ser uma grande oportunidade para a gente voltar outra vez. Muito obrigado. Eu fico à disposição. Fico e assim, muito satisfeito. E os acompanhantes do Jornal Interativo certamente vão adorar esse bate-papo que nós fizemos aqui. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, de expressar meu pensamento, né? Aqui eu expresso o meu pensamento como cidadã e como ser político que sou, e fico sempre à disposição, porque falar de política, falar de mulher, falar de feminismo, falar de racialidade, falar de questão racial, falar de preconceito racial, falar de desigualdade social, de desigualdade de gênero, para mim é um compromisso político que eu assumi na minha vida terrena. Então, estou à disposição de vocês. Muito obrigada. Obrigado. Muito prazer. A gente agradece.